Todos os municípios devem instituir um controle interno para fiscalizar os gastos efetuados pelo Executivo e dar mais transparência à gestão pública. No Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, já há uma resolução normativa de 2011 que determina a criação desses controles internos municipais. Aqui, para falar do assunto, convidamos a assessora técnica do Ministério Público de Contas, Rosa Tenório. Obrigada pela presença, doutora Rosa. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Andressa. Agradeço a vocês e ao Ministério Público de Contas pelo convite. Doutora Rosa, gostaria que a senhora já explicasse o que é o controle interno. Pois não. Bom, o controle interno, Andressa, a gente pode definir como sendo um conjunto de regras, um conjunto de normas, de normativos, de rotinas, para que a gestão pública, de um modo geral, possa ser mais efetiva. Nós entendemos que o controle interno é importantíssimo para o gestor público, para uma gestão pública, em especial os municípios que são, e para o Estado também, né, especificamente o Estado de Alagoas, pois os controles internos são parceiros, ajudam na gestão e ajudam o gestor a efetivamente a alcançar suas metas e os objetivos propostos para cada área, para cada setor. Então entendemos o controle interno como uma ferramenta importantíssima e, a partir de 2011, uma exigência legal aqui do próprio Tribunal de Contas, que os municípios tenham seus controles internos instituídos. Então, é uma ferramenta importante que vem só fortalecer e ajudar os gestores de um modo geral. Quais os benefícios práticos desses controles internos nos municípios, por exemplo? Eu sou até meio suspeita, porque eu entendo o controle interno como uma peça, uma engrenagem importantíssima da gestão pública. Em que sentido, Andressa? Quando você tem um controle interno instituído, com uma carreira, se possível, ou seja, com membros concursados, seja analista de controle, seja auditores, que nome venham a ter, tá certo? Mas quando você tem uma carreira instituída, uma carreira forte, quando você tem um controle com estrutura mínima disponível, mínima eu falo, é você ter uma sala, você ter um ambiente, você ter funcionários. Uma estrutura, uma estrutura mínima, né? Dependendo obviamente do tamanho, das condições dos municípios. Entendemos que existem municípios muito pequenos e muito pobres do ponto de vista de recursos financeiros no nosso estado, em Alagoas, mas você tem que ter uma estrutura mínima, né? Você tem um controlador geral, você tem que ter 1, 2 funcionários, 3 funcionários, para que possam efetivamente ter o controle, ter uma presença mais forte dentro do gestor, atuando. Isso é importante frisar, eu sempre digo, né, quando falo sobre o assunto, como parceiro do gestor. Se você tem um olhar, esse olhar do controle, nas ações do governo, nas ações dos municípios, do governo, do setor público de modo geral, você fica mais tranquilo, digamos assim, de que aqueles normativos, de que aqueles processos, de que aquelas ações públicas estão sendo cumpridas, estão sendo efetivadas de maneira correta, de maneiras legais. Então entendemos que o controle interno, não um controle centralizado. A gente também destaca isso, que é um detalhe muito importante, Andressa, para os municípios em especial. O importante é que os controles existem em todas as áreas dos municípios, em todas as áreas do Estado público de um modo geral. Então, não é uma controladoria ou um controlador que vai cuidar de tudo. Né? Então, quando a gente fala de uma estrutura mínima, é uma estrutura onde você possa instituir essas rotinas, esses normativos, essas portarias, instruções normativas, de que forma venham legalmente ser instituídas. Mais descentralizada, exatamente. Cada pasta um controlador. Cada pasta tem uma pessoa que pode, inclusive, ser nomeada por portaria, um servidor efetivo, que diga, você vai ser responsável pelo controle interno, pelo olhar diferenciado nessa área. Então, e o controlador geral e a controladoria geral daquele ente, daquele município, em especial, que a gente está se referindo aqui com mais carinho, digamos assim, seja o órgão, ou seja, as pessoas que irão acompanhar se essas rotinas instituídas e definidas pelo gestor, pelo prefeito, obviamente formatados pelo controle interno, e o prefeito tem um papel importantíssimo nesse processo, que é acreditar que o controle interno pode ajudá-lo. Então é importante que o gestor dê dessa importância, que o gestor passe isso para as outras pastas, para as outras áreas das prefeituras, para fortalecer o controle.
ele entendendo que o controle é seu parceiro. Era o que eu ia perguntar. O controle interno, ele não vai fiscalizar o gestor, e sim a gestão. Pois é, a gente costuma também dizer que é controle interno, né? Nós temos os controles externos formados por outras instituições, a exemplo do Tribunal de Contas do Estado, TCU, quando são recursos federais, CGU, em alguns programas também de federal, a própria Controladoria Geral do Estado, quando tem recursos federais nos municípios, podem atuar também como esse controle externo, ou seja, controle de instituições vindas de outra instância, tá certo? O controle interno, como o próprio nome diz, é o controle feito pelo próprio município, pelo próprio ente, pela própria gestão, com um intuito de fortalecer a sua gestão. Ou seja, com o controle interno efetivo, você tem um olhar mais apurado, você tem rotinas implantadas que podem fazer e que efetivamente fazem com que aqueles processos, com aquelas ações, aqueles programas instituídos possam atingir as suas metas, serem mais eficientes, tá certo? Porque não é importante você hoje gastar bem. Gastar bem hoje é uma condição essencial. Você tem que licitar, você tem que gastar quando for o caso, mas você está sendo eficiente naquela aquisição, você está sendo eficiente naquela compra, naquele serviço. O que é ser eficiente? Você licita a construção de uma escola com 4 salas, por exemplo. A escola foi construída, está lá. Mas tem alunos, você planejou, aquela escola está no lugar certo, foi construída de acordo com as normas para atender aquela população. Então isso a gente tem a efetividade. Compras de merenda, compras de medicamentos. Então o planejamento é importante e o controle acompanha essa rotina, esses regramentos que foram instituídos, que devem ser instituídos pelo gestor, pela prefeitura em especial, pela União, pelo Estado, tá? Estamos falando da prefeitura porque a gente tem um olhar mais carinhoso e é um foco maior, talvez, da gente aqui. Mas o gestor tem um papel importantíssimo de entender e de passar para os seus secretários, seu corpo técnico, que acredita no controle, que valoriza o controle, para que cada área, repito, cada área possa ter esse olhar. E o controle interno, o órgão controle interno, a secretaria de controle, o controlador geral e toda a equipe dele, tá certo? Possa apenas acompanhar, se tiver um mapa de risco, onde é que está tendo os maiores problemas na cidade, os maiores problemas da gestão. Uma ouvidoria eficiente é importante também porque ajuda ao gestor a mudar os caminhos, ou a mudar certos programas ou certas ações. Então, o controlador vai acompanhar se as rotinas, se os processos estão sendo bem feitos pelo próprio controle de cada uma das áreas do município, tá certo? E vai instituir novas normas, novos regramentos, novas rotinas à medida que sejam necessários, que apareçam riscos em determinados processos, em determinadas áreas, programas, enfim. Então, é importante que a gente entenda que o controlador interno não é o salvador da pátria. O controlador interno é aquela pessoa que vai fazer a gestão, fazer o acompanhamento dessas rotinas de controle que devem existir em cada uma das áreas de um município, por exemplo. E ele pode detectar o erro antes mesmo dele acontecer, digamos assim. Isso aí. De já prever Sim. e tentar solucionar antes da execução de uma obra, antes da execução de um determinado recurso. Sim, quando a gente tem um mapa de risco instituído, ou seja, quais os principais pontos que eu devo controlar, tá certo? É o que é merenda, é aquisição de medicamentos, locação de veículos, enfim, quais são os principais pontos de controle que eu devo estar atento. Então, esses pontos de controle, que geralmente a gente vê, que a gente chama de mapa de risco, eu tenho que ter esse risco, né, potencial em determinadas áreas, definir como pontos de controle e aí eu vou instituir essas rotinas. Baixa uma instrução normativa, por exemplo, estou tentando ser extremamente prático, o que é possível você fazer. Eu detectei que aqui é um ponto crítico, é um risco em potencial para o meu município essa área. Vou citar especificamente, vamos supor, aquisição de alimentos para merenda escolar. Então, se isso aqui é um risco constante, pelo volume, é diário, né, o valor, medicamentos também, é um incremento também caro para o município, eu posso instituir aí rotinas específicas, como deve ser a aquisição de merenda, como deve ser a aquisição de equipamentos,
de medicamentos, por exemplo. Então, através de instituição normativa, por exemplo, eu posso criar as regras. Deve ser feito isso, assim, assim. E posso criar, inclusive, formulários para que cada setor possa, para facilitar o dia a dia, tá certo? Os processos desses setores. E o controle interno é esse o papel fundamental do controle interno, da instituição, do órgão controle interno e do controlador e dos seus servidores, tá? De acompanhar, de definir, de identificar que ali tem um risco, e definir aquilo como um ponto de controle que eu tenho que acompanhar, tá certo? Eu não tenho que estar olhando todos os processos. O controlador não é responsável por todos os processos, né? Isso não, mas o controlador é responsável por ter esse sentimento, essa identificação do risco. Por isso que é importante o feedback sempre com as outras áreas, a própria população podendo ajudar através de ouvidorias, através dos portais de transparências, enfim, outras ferramentas que são importantes para fortalecer o controle social. Eu acho que a gente pode até conversar sobre isso em outra oportunidade, Andressa. Tudo isso pode servir de subsídio para que a própria gestão, em especial a controladoria, o controle interno, possa atuar, definir aquilo como ponto de controle, instituir, através de instituições normativas, regramentos, rotinas administrativas para que cada setor possa seguir. Então, se cada um fizer a sua parte, certamente teremos menos erros, certamente os prefeitos alcançarão suas metas com muito mais efetividade, tá certo? E a gente atende o nosso maior cliente. Quem é o maior cliente do município? É a população. A população. Quem deve ser os responsáveis pelo controle interno nos municípios, por exemplo? É um servidor efetivo, pode ser um servidor comissionado? O que é a legislação diz? Pois é, os doutrinadores sugerem que sejam cargos efetivos, tá certo? O Tribunal de Contas, através de uma resolução de 2011, institui que deva, sim, serem criadas por lei as controladorias municipais e que você tenha um funcionário, tá certo? Não define, se for só um funcionário, ele pode ser comissionado. Agora que você tenha carreira, que você construa, que você dê estrutura para que essa secretaria ou para que essa parte administrativa da prefeitura possa funcionar minimamente, tá? Então, o ideal, sim, é que a gente tenha funcionários de carreira, concursados, tá certo? Da carreira de controle, podendo o controlador não ser, tá certo? Mas que você tenha cargos efetivos no quadro da controladoria para que possa implantar e possa seguir, possa ter história do processo. Trabalho, exatamente. Né? O combate ao desperdício e a redução de erros é por conta desse controle interno, pode aí com certeza, prever essa questão do combate ao desperdício, sim, já que tem muitos... A gente ouve muitas notícias de desperdício, de uma compra mal feita, uma licitação mal executada. Você me falou da prevenção, que eu tentei dizer que a gente trabalha a prevenção quando a gente define um risco, aquela área ou aquele processo que tem risco, define isso como ponto de controle e institui as rotinas através de instituições normativas, por exemplo, para que a gente possa minimizar aquele risco em determinada área. Isso é o que a gente chama de controle preventivo. O que a gente pode associar também a isso, a você criar essa rotina previamente, são também as capacitações. É importantíssimo também que ao instituir essas rotinas, essas normas, o controle interno possa estar capacitando também as pessoas que trabalham nas áreas, tá certo, de como usar esses novos regramentos instituídos, diminuindo com isso certamente os riscos desses determinados processos, determinados programas, projetos, enfim. Mas a gente também tem o controle concomitante e o controle posterior, a posteriori. O controle concomitante é aquele controle que a gente faz no ato da execução. Um exemplo objetivo, você tem a construção de uma escola, de um matadouro, de uma unidade de saúde, enfim, você tem uma construção pública e enquanto aquela obra está sendo executada, você tem um controle efetivo do tempo, do gasto, dos pagamentos. Isso é o controle concomitante. Você vai fazendo o controle à medida que aquela obra, que aquele serviço está sendo executado. E você pode ir corrigindo falhas durante o processo, tá? E temos também o controle posterior, tá certo? O controle a posteriori, que é o controle feito basicamente pelas auditorias, tá certo? Onde você faz uma auditoria de um programa, auditoria de um processo, de uma grande obra,
auditoria de uma secretaria, de um órgão, tá certo? De ações já executadas, visando o quê? Identificar possíveis erros e alterar e mudar essa rotina para que esses erros que foram detectados na auditoria não mais aconteçam, tá certo? Essa auditoria acontece, não, a gente entende que a preventiva e a concomitante seriam as mais adequadas, porque você consegue prevenir antes efetivamente até de que aquele dinheiro, aquele recurso seja efetivamente gasto, mas você tem também as auditorias, que visam basicamente corrigir erros, né? Aquele programa foi executado a contento, houve algum desvio, houve algum problema durante a execução daquele programa, naquele exercício que você está analisando, é também importante, repito, para corrigir os erros encontrados, tá? Mas eu sou uma defensora do controle prévio. Eu entendo que o controle prévio, Andressa, que as capacitações, que está junto, tá certo? Eu acho que é um papel importante do Ministério Público de Contas, um papel importantíssimo do Tribunal de Contas. Temos a Escola de Contas, que eu acho que tem tido um papel de estar perto do gestor, de estar perto dos servidores. A própria AMA tem feito esse papel para que a gente possa capacitar, para que a gente possa orientar, visando especialmente para que as ações, metas, programas possam ser cumpridos e a gente atenda a população com eficiência. Rosa, só para a gente finalizar o nosso programa, eu queria que a senhora desse, na verdade, um alerta aí aos nossos gestores dos municípios alagoanos que ainda não instituíram aí os controles internos em seus municípios. Qual o alerta que a senhora deixa para esses gestores? Pois não, por ser um normativo, né, especialmente a resolução aqui do Tribunal de Contas, cabe ao Ministério Público, cabe ao Ministério Público de Contas fiscalizar se efetivamente essas resoluções estão sendo cumpridas pelos municípios. Então, isso é uma ação que está acontecendo hoje no Ministério Público de Contas, de acompanhar efetivamente a implantação dos controles internos nos 102 municípios alagoanos. Esse levantamento existe, está sendo alvo de uma fiscalização constante por parte do Ministério Público de Contas. Então, por ser um regramento, por ser uma norma do próprio tribunal, nós temos esse dever de fiscalizar e de fazer cumprir. Então, mais uma vez, eu conclamo aos gestores, tenham no Ministério Público, tenham no próprio tribunal um parceiro importante de vocês, em especial no Ministério Público de Contas, que a gente integra, esse parceiro, esse orientador, mas por norma ou por função própria, nós temos que também fazer cumprir essas resoluções que o tribunal institui. Então, nós estamos fiscalizando aqueles municípios que ainda não têm lei de controle interno. Então, peço aos prefeitos, qualquer dúvida a gente está à disposição aqui, todos os procuradores e a gente também, para poder ajudá-los, orientá-los, para que todos os 102 municípios tenham a sua lei instituída e um controle interno cada vez mais forte, cada vez mais efetivo. Obrigada pela presença, doutora Rosa, no nosso programa. O MPC em Foco desta semana está chegando ao fim. No próximo programa, vamos falar sobre controle social. Você também pode acompanhar o Ministério Público de Contas nas redes sociais, através de Facebook, Twitter, Instagram e também no nosso site www.mpc.al.gov.br. Até mais!